Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é Poliana, da Rede Fluid, sócia-diretora. Sou fisioterapeuta, trabalho com reabilitação aquática e com pilates e atendo na unidade de Vilas. Tivemos a iniciativa de fazer essa palestra virtual, né, como um presente para nossos clientes, nossos colaboradores, com um profissional muito querido por a gente e muito bem renomado também, que tem muito a contribuir com todo mundo. Ele é muito conhecido como Prof. Garrido, o Instagram dele é @profgarrido, e ele tem pós-graduação em psicologia, pós-graduando em neuropsicologia, formação no... Me ajude a falar, Garrido, esse inglês em Nova York, professor habilitado pela Universidade de Barcelona e Santiago de Compostela, psicoterapeuta e mentor, colunista de comportamento e carreira da Band News FM, professor de MBA e pós-graduação em diversas faculdades e autor do livro Pílulas do Bem Viver. Boa noite, professor Garrido, tudo bom? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu que sou fã da empresa de vocês e estou muito feliz, porque vocês vão gerar um material precioso que isso vai ficar disponível, né? Tomara que ajude muitas pessoas. Você já quer que eu vá falando? Tenho certeza que vai ajudar. Quero sim, pode começar. Pronto, vamos lá. Esse tema, vida fluida, né? Deixar a vida fluir. Aliás, eu adoro esse termo, né? Fluir. Acho que é por isso que eu gostei tanto de ter a oportunidade de ser parceiro de vocês, porque eu acho que é um dos grandes segredos da vida, é deixar as coisas fluir. E coisas fluidas são sempre coisas mais bem resolvidas, né? Do ponto de vista da psicoterapia. E aí eu vou falar um pouquinho, e inicialmente eu vou falar se existe diferença entre vida fluida e vida líquida. Nós tivemos aí o Bauman, né, que é um grande sociólogo polonês, que trouxe um livro que proporcionou uma grande revolução no entendimento sociológico, né, da nossa sociedade, que é a questão da vida líquida, em que ele trazia, flagrando um pouco, né, essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade do descartável, uma sociedade de coisas efêmeras, com futilidade, que os filósofos definiram bem com a seguinte, chamando de sociedade do espetáculo. Então, a gente vive numa sociedade midiática, uma sociedade do espetáculo, em que eu não preciso ser nada, eu só preciso parecer que sou alguma coisa. Onde a sociedade da aparência se sobrepõe à sociedade da essência. E, com isso, geramos pessoas também embarcando muito nessa, né? Então, a gente vê um excessivo materialismo, uma sociedade muito capitalista, muito consumista, tanto do ponto de vista dos adultos e também das crianças hoje. E aí, esse termo líquida, sociedade líquida, amor líquido, começa, já transa, depois pergunta o nome, aí casa, depois já acabou, já está ali em outra. Então, essa coisa do amor líquido, essa coisa da sociedade líquida, elas são colocadas como uma crítica à nossa sociedade. Por isso que eu estou fazendo essa distinção. Uma vida fluida não é uma vida líquida. E como é que eu vou me apropriar disso, né, para vocês não ficarem muito confusos? Eu acho que a gente tem que ter, eu acho que o grande segredo é a gente ter valores e princípios sólidos, rígidos, e posturas e ações flexíveis. Então, acho que esse é o grande segredo que arruma tudo, sabe? A gente sabe mais do que nunca que a vida do rígido está muito difícil, né? As pessoas rígidas,
as pessoas que não conseguem ter o jogo de cintura, a gente tem que ter um pouco, cada vez mais isso, pessoas que conseguem se adaptar, capacidade de adaptação mais rápida, isso até no mercado de trabalho, isso nas famílias, é muito melhor. Então, eu não tenho que ser uma pessoa rígida, eu tenho que ser uma pessoa flexível, mas os meus valores e meus princípios, eles poderão ser rígidos, eles poderão ser sólidos. Então, eu entendo que levar a vida com fluidez, levar a vida com leveza, que é o que eu acho que eu vou mais tentar vender essa ideia para vocês aqui, nesse pouco tempo, é dizer isso, dizer que eu tenho que ter ética, dizer que eu tenho que ter valores bem estabelecidos, princípios, propósito, né, de fazer o bem. Então, essas coisas são inegociáveis. Honestidade de princípio, honestidade no que eu falo, no que eu faço. Mas a forma é que tem que ser cada vez mais flexível, porque é um mundo de muitas mudanças, e mudanças muito rápidas, e mudanças cada vez mais rápidas. Então, e aí veio uma pandemia para acelerar o que já estava acelerado. Porque se a gente tinha uma velocidade muito grande, o homem e a mulher, no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, aí para trás, eles, eles não viam muita novidade, era uma vida até meio monótona, porque eles nasciam e morriam sem ver grandes coisas acontecerem. Diferente da nossa geração, da nossa era. Nós vivemos uma era de desconstrução. Surge algo e rapidamente aquilo fica caduco. Isso acontece com a tecnologia, isso acontece com as coisas. Então, uma sociedade que tudo é muito atropelado, tudo é muito rápido. Quando a gente começa a se acostumar com algo, já surge outra coisa aí. E é preciso que a gente também tenha esse jogo de cintura, mas preservando sempre os valores e os princípios. Eu acho que esse é a grande questão. Eu posso ser fluido, mas não posso ser aético. Eu não posso ser aquele jeitinho brasileiro que um dia eu sou de um jeito, no outro dia, pela minha conveniência, eu sou de outro jeito. E aí, diante disso, vem a água, né? Vem o fluir. E eu estou vendo aqui as atividades aquáticas, que é tão importante, embora vocês tenham outras coisas, mas o Pilates e tal. Mas a água, ela me mostra uma coisa interessante. Ontem eu fiz uma apresentação, uma palestra, num congresso online, e que a gente falava sobre resiliência, que é um conceito muito interessante, que veio da física e a psicologia tomou conta, né, se apropriou dele, no sentido de resiliente é aquela pessoa. No futebol tem uma expressão, quem gosta de futebol, que é assim, capacidade de recuperação, né? Pô, esse cara tem uma capacidade de recuperação, tem um poder de recuperação bom. Então, resiliência é isso. Como é que eu vou para o chão e eu levanto e volto e já estou de novo na luta? E, e aí, dentro desse conceito de resiliência, que é muito importante, é um conceito que eu quero trazer aqui e trazer um pouco isso. A água é muito resiliente, porque a água ela consegue quando tem aí aquela coisa, né, dos desvios quando o rio vai para o mar que vai fazendo os desvios. Então a água quando tem um objetivo, ela vai em frente. E até quando tenta represar, ela tenta a força da natureza. E aí imaginem o seguinte, que aí vem Sartre, né? Nessa conversa toda, Sartre vai dizer para a gente o seguinte: não é o que acontece com a gente, é o que eu faço com o que acontece com a gente. Então, a pandemia veio e jogou todo mundo no chão, mas aí, evidentemente, cada um com o seu estágio, né? Com suas armas, com suas condições, mas teve gente que teve uma capacidade inequívoca maior de recuperação do que outras. Então, a gente vê muito isso, né? Pessoas que passam pela mesma questão e cada um vai reagir no seu ritmo. E quanto mais flexível eu for, quanto mais fluido eu for, mais eu vou conseguir
resistir a algo que eu falei ontem, que eu queria repetir hoje, que é um ditado oriental antigo, budista, e que eu gosto muito, eu reflito muito sobre ele. Eu queria convidar vocês a refletir também um pouco sobre ele, que é o seguinte: vivemos, né? Esse axioma começa assim: vivemos um raro instante, é um trocadilho de palavras, então um raro instante de estabilidade, onde tudo parece que está dentro da ordem. Então vivemos um raro instante de estabilidade, que é essa vidinha nossa, que pode se alterar a qualquer momento, porque é um raro instante. Não é nada estático, a vida não é estática. A vida é dinâmica. Aí tem até aquele ditado religioso, né? A gente faz planos e Deus ri. E a vida tem essa dinâmica própria. Há um jogador de futebol que eu gosto muito de pesquisar a história dele, chamado Garrincha. E Garrincha, Pablo, ele teve várias histórias memoráveis sobre Garrincha. E tem uma que eu gosto muito, que o treinador chegou para ele no final da Copa de 62 e disse: Garrincha, quando o adversário vier, você dá um drible, depois, quando ele vier de novo, você dá um banho de cuia, aí ele cai no chão, você passa por ele, cruza, e Pelé cabeceia e faz o gol. E Garrincha, na sua linda inocência, né, extremada inocência, perguntou assim: tá, massa, mas você já combinou com ele? Já combinou com os caras lá que isso vai ser possível? Então, essa coisa contada em forma de anedota, né, do Garrincha, eu trago muito para a vida. A gente faz aquele plano no papel, a gente faz aquelas coisas todas, e aí parece que também tem que combinar com alguém, porque na hora vai sair tudo errado, porque tem os imprevistos, né? Tem as adversidades. E esse raro instante de estabilidade que todos nós estamos vivendo, essa aparente tranquilidade que todos nós estamos, eu falo isso não para a gente deprimir, para a gente até aproveitar. A gente, às vezes, não aproveita, só reclama. É aquela diferença, né, que eu sempre falo de tragédia e de chatice. Né? Eu gosto muito desse conceito também. Que tragédia a gente vai ter poucas vezes na vida, vai passar por uma tragédia, graças a Deus. E chatice a gente vai ter muitos momentos no dia. Então, repare, chatice, muitos momentos no dia. E tragédia, poucos momentos na vida. Então, o que é tragédia? Morte de mãe, morte de pai, quem já passou, final de um casamento, um desemprego muito trágico, muitos anos trabalhando numa empresa, um acidente, alguém com uma notícia de uma doença terminal. Então, essas são as tragédias. Chatice, furou o pneu do carro, foi botar o açúcar no café, derramou o café. Então, e é um ponto da nossa sociedade, aí sim líquida, no sentido pejorativo. É uma sociedade que trata chatice com status de tragédia. Por isso que as pessoas se mobilizam tanto e se enlouquecem tanto por coisas pequenas e não aproveitam esse momento raro de estabilidade. Eu ouvi de uma paciente recentemente que ela estava nessa vidinha, né? E aí ela entrou no quarto, vindo de tomar um cafezinho na cozinha, e o marido estava no chão, tinha passado mal e tinha tido mal súbito e caiu no chão. E aí aquele susto, corre para chamar os filhos, chamaram a SAMU, leva para o hospital e esse rapaz é a óbito. Então, ou seja, veja só, era um raro instante de estabilidade. E que aquele momento, e que todos nós estamos sujeitos a isso, trouxe esse infortúnio. É por isso que a gente tem que aproveitar, é por isso que a gente tem que reclamar menos, por isso que reclamar leva a vida para trás e agradecer leva a vida. Agradecer quando a gente tiver. E eu ainda completei ousadamente esse ditado oriental quando eu disse assim: vivemos um raro instante de estabilidade que pode se alterar a qualquer momento pelo toque do celular,
que muitas vezes essa notícia que vai nos desnortear, ela vem pelo toque do céu. E aí a gente tem que ter, então, essa resiliência, essa capacidade que a gente vai ter de lidar com o imprevisto. É aquela sensação que a gente tem de controle, que no fundo é uma sensação furada, a gente não controla coisa nenhuma. A gente não controla nem sequer se vai estar vivo daqui a 5 minutos, quanto mais as outras coisas. E é preciso que a gente traga, então, uma leveza para a vida, uma capacidade da gente relaxar mais, da gente não querer essa tensão, essa chatice. Então, é tanta chatice durante o dia que a gente fica chato e ninguém suporta a gente, porque é muito chato. Esse medo, essa mania de controlar as situações, de ter tudo sob controle. Eu vou contar uma história que eu contei ontem, eu acho que ela nem vai gostar muito, mas eu vou repetir, que é outro público. Eu estava contando ontem sobre resiliência nesse congresso, quando eu era casado e primeiro casamento, os meninos muito pequenos, eu viajava muito. Eu tinha um pico de trabalho muito grande, de viagens e tal. E minha mulher, na época, ela cuidava, né? A mãe dos meninos, cuidava de tudo, eu só ajudava, e ficava naquela loucura para tentar ajudar. E aí, um belo dia, foi invertido isso. Ela apareceu um curso, que é o Hoffman, ela tinha que ficar 5 dias. Eu tinha feito o curso, então indiquei para ela fazer também. Ela tinha que ficar 5 dias. Esse curso é feito em regime de imersão, né? O que é isso? Isolado, não pode ter celular, não pode ter contato nenhum, dorme, faz tudo lá. Era um lugar chamado Sítio do Meio, que fica em Mata de São João. E ela ia ficar 5 dias nesse curso. E eu arrumei minha agenda para exatamente esses 5 dias ficar em casa, cobrindo um pouco essa ausência dela. E aí ela ficou muito tensa e tal, e eu tentando dizer a ela que não ficasse tão preocupada assim. E aí aconteceu uma coisa, porque hoje tudo que vira tragédia depois é cômica, né? Vira comédia. E nós fomos dormir, a van do curso ia pegar ela de manhã cedo, e aí quando ela se despediu ali de mim e tal, saiu, eu acordei meia hora depois. Quando eu levanto da cama, tinha 48 bilhetes na parede do quarto, assim, espalhados. Ou seja, ela não dormiu aquela noite, ela ficou tão... Eu sei, esse maluco vai matar esses meninos. A sensação do controle, né, que a gente tem que ter, de que a gente não pode delegar, que ninguém pode fazer as coisas por a gente, que só a gente acerta, né? E aí ela colocou, coitada, 48 bilhetes, provavelmente dizendo tudo que eu tinha que fazer. E aí, Pablo, você pergunta, e Paulo, e aí? Eu digo, eu não li nenhum. Até hoje eu não sei, gostaria até, eu perdi esses bilhetes, gostaria até de saber o que está escrito, porque eu não li nada, porque eu intuí naquele momento que se eu lesse aqueles bilhetes era pior. E aí, quando ela voltou, 5 dias depois, ela disse, e aí? E os bilhetes? Eu digo, eu não li. Ela disse, mas você não leu? Eu digo, mas não deu tanto problema assim, que os meninos estão vivos aqui, né? Os meninos estavam super bem. Então, veja que como a gente... Então, essa história engraçada, ela deixa esse ensinamento para a gente. Primeiro que a gente tem que relaxar mais, sabe? Não ficar assim querendo prever tudo, controlar tudo, porque isso não vai dar fluidez na vida, isso vai dar rigidez na vida. E depois, a gente, às vezes, eu vejo muito isso hoje em alguns jovens que eu atendo, a gente vive uma geração de uma adolescência tardia, a gente vê uma geração de muitos homens até, com muita dificuldade de assumir responsabilidades e de crescer, aquela síndrome de Peter Pan, né, que sempre volta, e pessoas, e a gente vê que isso é absolutamente por uma mãe, por alguém que tirou aquela força. Na constelação familiar, a gente vê muito isso, né? Então, aquele dar e receber que foi mal distribuído, aquela força que a pessoa tem, mas que alguém com uma superproteção não deixou que ele percebesse que tinha aquela força. Aquele sócio numa empresa que assume muito as coisas e o outro acaba não assumindo nada. Então, a gente está meio... Toda vez que a gente está fazendo a nossa parte do outro, a gente está tirando a força do outro. Como era naquele casamento. Então, a mulher faz tudo, a mulher controla tudo e o marido fica naquela, bom, então estou de boa aqui. Mas ele tem um potencial de fazer. E na hora da pandemia,
na hora de uma dificuldade, é que a gente vai mostrar essa força que todos nós temos. Nós temos uma força, infelizmente, isso é uma grande constatação da vida. A gente, muitas vezes, não sabe que tem. E aí vem Henry Ford com aquela trágica frase: se você pensa que sabe que tem e pensa que não sabe que tem alguma coisa, você não tem, mesmo que você tenha. Então, a gente vai... E é muito triste isso. A gente vê muitas pessoas hoje procurando concurso público, está num casamento que não é legal, não consegue sair porque acha que a força está no companheiro, aquele jovem que não faz porque a força está na mãe, está no pai. E a força, no fundo, isso tudo é uma fantasia, porque a força está em nós. A força nunca está no outro. A verdadeira força sempre está em nós. E o nosso encontro com nossa força, com o nosso centro de força, é talvez um dos encontros mais bonitos que a gente possa produzir enquanto a gente, ser humano, né? Então, eu acho assim, eu acho que para que isso tudo aconteça, para que a gente consiga essa fluidez de viver, essa leveza de viver, essa coisa da gente parar, sabe, de se incomodar com tanta coisas periféricas sem importância, enquanto a vida vai passando e a gente vai perdendo tempo com tantas futilidades, chamaria assim, a gente precisa criar uma musculatura, né? E aí eu entro com essa metáfora da Fluir. A Fluir é incrível, porque trabalha algo até na área da fisioterapia, com as atividades aquáticas, com pilates, mas eu quero entrar mais na atividade aquática, porque eu acho que a água é um grande elemento que vocês trazem a favor da saúde física e mental. Eu me aproprio muito da água, porque essas situações todas, né, só para fechar esse raciocínio, que a gente passa, que às vezes a gente reclama, no fundo é para a gente ter essa musculatura emocional. Então, assim como a gente vai na Fluir para reforçar a musculatura física, a gente precisa também... Aí a terapia é incrível, né? Não é puxando a brasa para minha sardinha, ou a autoterapia, você se apropriar de ler coisas. Eu mesmo tenho meu divã coletivo aí ofertando gratuitamente um monte de conteúdo, porque aí a gente está fortalecendo também a nossa musculatura emocional. E a água, ela é incrível, a água, porque eu uso muita água. É engraçado que tomar banho, né, que é algo que a gente faz às vezes, faz até errado, porque uma hora que a gente está ali, o budismo fala também uma coisa muito bonita, as religiões orientais falam uma coisa muito bonita, e assim, lavar prato lavando prato. Eu adoro isso, né? Ouvir uma conversa como essa, breve, ouvindo essa conversa. Ver uma série, vendo a série. Tomar banho, tomando banho. Então, eu tive uma vez um paciente que foi muito engraçado, porque ele chegou assim e disse: doutor, eu estou ficando maluco, porque eu saí do banho e eu não me lembrei se eu passei shampoo ou não. Eu estava tão absorto em outros pensamentos. E aí eu voltei para tomar banho, porque eu não lembrava se eu passei o shampoo, aí eu fui passar de novo, ou então, pela primeira vez, fui passar. E a gente riu e tal, mas é isso mesmo que acontece com as pessoas. As pessoas assumindo um automatismo de viver, uma vida mecânica, uma vida robótica. Não é o robô que está tomando lugar das pessoas, as pessoas é que estão tomando lugar dos robôs, né? Em que a gente, depois do banho, a gente fez tudo menos curtir aquele momento, aquele encontro com a água, que é tão curativa, que é tão poderosa. Eu às vezes falo assim, outro dia a moça falou assim: eu estou danada com meu marido, eu vou chegar em casa, tomar um Rivotril para ter uma conversa com ele. Eu digo: faz o seguinte, não toma um Rivotril, não, toma um banho de meia hora. O Rivotril vai vir aí. Ela disse: poxa, professor, aquilo foi legal, porque não é um banho, né? É aquele banho terapêutico. Aí ela ficou aquela água caindo e ela foi relaxando. Quando ela saiu, que ela foi ter a conversa com o marido, ela teve a conversa, mas foi como se ela tivesse tomado um Rivotril, só que muito mais barato e sem efeito colateral. E a gente vê que o remédio mais vendido no Brasil é Rivotril, né? Então, por isso que eu estou falando
propriedade isso. Aí alguém está com dor de cabeça, então vai. Quantas pessoas já passaram por isso, né? Está com aquela dor de cabeça e toma um banho demorado, molha bem a cabeça e quando sai, melhora a cabeça. Então a água ela tem uma capacidade curativa, mas é preciso que a gente deixe, curta esse momento, né? Curta esse momento do banho. E ela tem uma força, e ela tem algo de que ela precisa fazer um caminho, ela faz. Então tem uma resiliência aí. Eu acho que você vê que toda criança adora ir para a piscina, né? A relação que a gente tem com o mar, aqui a gente no Nordeste, na Bahia, que a gente tem com a praia, com o banho de mar. Vou tomar um banho de mar, vou tomar um banho de piscina, vou tomar um banho de rio. No interior é muito comum. Como a gente gosta, como é algo saboroso, né? Então a gente tem essa relação e a água ele nos ensina isso. Então uma vida fluida é uma vida de princípios, né? De valores sólidos, fazendo assim um resumão, né? É uma vida de valores e princípios muito sólidos. É uma vida, eu diria, leve, como a água é leve, né? É uma vida leve. É uma vida flexível, como a água é flexível. A água não tem empecilho para a água que ela não tente contornar. É uma vida curtida cada dia como se fosse único e o é, né? O Heráclito ele deixou uma lição para a gente. Ele disse assim: quando um homem entra na água, no rio, e entra de novo, não há uma repetição aí, porque nem o homem é igual, nem a água é igual. Então, a vida tem essa coisa misteriosa de cada dia ser diferente, a gente que tenta fazer igual. E é uma força poderosa, sim. Uma vida fluida é uma vida poderosa, uma pessoa fluida, uma pessoa flexível, uma pessoa muito poderosa, muito empoderada. Eu tenho uma historinha com água, né? Eu adoro história de água, eu fico pesquisando e quando acontece comigo eu guardo, mas eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum, é uma história absolutamente eu que participo de tanta palestra, tanta coisa, hoje veio essa história, é uma história absolutamente inédita, em homenagem a Fluir, uma história inédita. Eu, quando casei logo, eu morei num prédio chamado Caravelas, que tinha na Barra, era um prédio já antigo, e um quarto-sala, assim, uma coisa meio sem muita manutenção. Depois eu passei lá, vi até que está mais arrumadinho, né? Mas na época não era. E eu casei com muita dificuldade, muito pobre, eu, a minha esposa, a minha mulher na época, a mãe dos meninos, a gente com muita dificuldade. E era o que tínhamos para hoje, né? O que temos para hoje era morar ali no Caravela. E, e ele ficava muito perto da praia. Você fica na rua Mackenzie de Caravelas, tem o edifício Caravelas, quarto-sala, kitnet, onde até Maíbe, né, que é minha filha mais velha, nasceu. Eu levei ela, mostrar, você nasceu aqui nesse prédio, né? Ficou lá até perto de um ano. E, e aí nós tínhamos um vizinho, era um casal vizinho, só morava basicamente pessoas solteiras e casais que não tinha muito como ter espaço para mais gente, não. E aí esse vizinho, ele veio o carnaval. E quando veio o carnaval, aqueles prédios ali da Barra, eles têm essa possibilidade de serem alugados, né, para o carnaval, para turistas. E aí ele disse que ia alugar o apartamento, né? Eu lembro que Maíra estava recém-nascida, ela nasceu em janeiro, aí ia ser fevereiro, março. Eu digo, não, vou ficar por aqui, ele disse, não, vou alugar. E ele conseguiu uns argentinos para alugar o apartamento. Só que ele tinha um vazamentozinho lá na descarga, não lembro qual era o detalhe, e aquela coisa meio de brasileiro, de baiano, né, para não gastar, a gente muita dificuldade, querendo pegar aquele valor do aluguel para pagar talvez as dívidas, não queria envolver com mais nada. Ele fez um armengue, tentou lá, botou um negócio para tapar, para não sair a água, e uma gambiarra, né? E aí pronto, ele esqueceu daquilo e viajou e foi para o interior e alugou para esses argentinos.
E um belo dia a gente acorda de madrugada, esses argentinos enlouquecidos, gritando cucaracha e xingando todos os nomes. E quando foi ver, eles tinham voltado da rua e aquela gambiarra que ele fez com a água não respeitou e meio que rompeu, é aquele negócio da barragem, né? Rompeu uma barragem e o apartamento todo molhado. As baratas, que tinha muita barata, desentocaram e invadiram coisa, e foi um caos terrível. Então, por que eu me lembrei disso? Para dizer o seguinte, a força da água talvez seja essa força constante, essa força fluida, essa força que vai fazendo o que tem que fazer e que nada consegue barrar. Por isso que a água e a música do... Eu estava tentando achar aqui, eu até pedi a Pablo para botar essa música, mas Pablo disse e Bruno disse com toda razão que se vai para o YouTube poderia derrubar e a gente quer muito deixar gravado. Então só vou ver uns trechinhos aqui, que é a música Planeta Água, né, de Guilherme Arantes, que é uma grande homenagem. Eu acho que é um pouco um dos hinos da Fluir, né, porque trabalha tanto com essa coisa da água. Então, a água que nasce na fonte serena do mundo, ele mostra muito, em alguns trechos dessa música, essa humanidade da água, né? E que tem um trecho que ele fala, e mata a sede da população, e depois dorme tranquila no leito dos lagos. Aí, assim, gotas de água da chuva tão tristes são lágrimas da inundação, mas as águas também movem moinhos. Então, a água é isso, a água é a força da natureza. Ela pode causar uma grande tragédia, como tivemos aí pela irresponsabilidade, talvez, de alguns homens, né? E talvez não entenderam a força da natureza e a força da água, mas também ela consegue fazer isso, ela consegue. E depois que elas encharcam o chão, elas sempre voltam humildes para o fundo da terra. Terra, planeta, água, né? Então, botem depois no YouTube, já que eu não tive condições aqui, a gente não teve, né? Mas botem, porque vale a pena entender essa música, interpretar essa música. Você vai ver que é um pouco como uma vida fluida, que é uma vida que é muito forte, é uma vida que tem algo de muita sustentação, mas é uma vida, ao mesmo tempo, muito leve, é uma vida muito fluida, no sentido de que é uma vida que nos liberta, é uma vida flexível. E tudo que é flexível, ela tem uma capacidade de adaptação maior e, portanto, ela vai favorecer que a nossa vida seja mais feliz, né? A felicidade ela está muito relacionada a essa capacidade da gente ser flexível, da gente fazer como Raul Seixas falou, né? Não ficar preso àquela velha ideia sobre tudo, né? Tradicional, que a gente possa ser flexível, que a gente possa mudar. Amanhã eu vou fazer uma live eu fiz 120 lives em 2020, eu achei que devia fazer isso para ajudar, cada um tentando ajudar do seu ponto, e botei a meta de fazer 150, porque acho que todo ano a gente tem que dar mais um pouco do que deu no ano anterior, né? Então, eu vou fazer 150 lives, aí eu tenho feito 3, 4 lives por semana, live que eu chamei Live Terapia Musicada, e amanhã a gente vai falar uma live que vai um pouco casar até com essa conversa hoje no canal Prof. Garrido, 21 horas, que a gente vai falar de quem não muda dança, né? Então, a gente vai falar muito disso, de que o que é uma vida rígida, o que é uma resistência a uma mudança pode empobrecer o nosso viver, e tem que ser grandioso e, portanto, tem que ser... Pablo, não sei se vocês estão aí. É engraçado esse negócio, porque a gente não vê ninguém, a gente fica achando que não tem ninguém do outro lado, é um negócio meio louco, né? Pelo menos na Aí live do Instagram, a gente conversa com... Tá tudo bem por aí? Vocês estão aí? a galera está aqui participando, dando boa noite. Silvia Rodrigues, Ricardo Soares, Simone Sampaio. Silvia Meus falou, amigos. tudo pode mudar em instantes. O que Silvia colaborou lá no começo. E tem a turma da Fluir Vivemos num presente raro aqui, pô. instante de estabilidade. Exatamente. E tem a turma da Fluir aqui, o Aurélio presente, participando aqui no chat.
Que Arthur massa. Magnavita, Carlos, tá todo mundo aqui conectado e curtindo aqui essa explanação. Isso é uma coisa que me impressionou bastante, que a visão que você deu para a gente agora, né, sobre a água, né? A gente que está todo dia na água, sente no nosso corpo, no corpo dos nossos pacientes, seja na natação, na fisioterapia aquática, a gente reabilita as pessoas, a gente vê ali a força e o poder que a água tem, mas essa sutileza, né, que você falou para a gente, de flexibilidade, da leveza da água, a gente tem que estar sempre levando em consideração para o nosso corpo e para o corpo do cliente que está com a gente. Muito bacana. Não, e eu diria mais, Pablo, aí também, de novo, Sartre, né? Se eu fechar os meus olhos, eu adoro essa frase de Sartre, né? Se eu fechar os meus olhos, o que é que você vai fazer com toda a sua beleza, né? Então, o Sartre fala isso de uma maneira cortante, né? E talvez por isso que a gente pode ver o outro melhor do que a gente se vê. É o princípio psicanalítico, né? Por isso que o trabalho da psicoterapia ele é feito alguém observando alguém, né? E, e eu quero dizer a vocês com muita alegria que talvez vocês não dimensionem a riqueza do que é uma rede fluida num universo maior de reabilitação, de ginástica, de coisas ligadas à educação física, justamente por essa sutileza de trabalhar com algo tão precioso, tão curativo, e que talvez outros esportes que também são incríveis, outros exercícios, outras formas de exercício que sejam tão incríveis, não tenha isso, entende? E você veja como isso é tão verdade, que como até no aspecto físico, aí vocês é que são os fisioterapeutas incríveis, mas como o exercício na água parece que ele prejudica menos, ele machuca menos, né? A proteção, né? Ele acaba protegendo o nosso corpo, né? Quanto seja impacto da gravidade, que a gente está ali para ganhar dela também, né? Estamos ali para vencer a gravidade no nosso dia a dia. Exatamente. Mas naquele momento eu consigo vencer com um pouco da ajuda. A gente fala isso, né? A água sustenta nosso corpo nos momentos e a água auxilia também em vários movimentos. Isso que é o Se bacana. você ficar numa porta de uma academia de ginástica tradicional, que aí todas têm valor, toda coisa tem valor, não é comparando para tirar o valor. Mas se você ficar numa porta de uma academia tradicional e as pessoas saem suadas atrás de quê? Ah, vamos ali no shopping? Não, vou tomar um banho. E vocês já estão com banho. O cara já sai com banho. É muito incrível isso, né? Muito lindo isso tudo que vocês fazem, né? Eu tinha separado para essa segunda parte falar um pouquinho, adaptar um pouco aquelas perguntas do Saja, que eu sempre gosto de fazer como mantra, e explicar um pouco, Pablo, a questão das doações, agradecer, porque como é que foi a história do Encontros da Cultura, né? O Encontros da Cultura, que é uma história de resiliência, é uma história aquática também, né? Vamos chamar assim, porque em 2000, ele fez agora, estaria fazendo 12 anos, né? Em 2009 se instalou no Shopping Salvador a Livraria Cultura. E o Salvador Shopping veio, depois teve uma expansão, né, aquele lado ali do canto, e veio a Livraria Cultura. E com a Livraria Cultura veio aquele espetacular teatro, o Teatro Eva Reis, um equipamento genialíssimo. E aí, como eles colocaram estrategicamente isso em toda a cultura do Brasil, já dei palestra em vários estados, eles sempre colocam para você passar pela livraria para chegar até o teatro, tem o café, né, tem o teatro, e eles queriam movimentar o teatro, um teatro com 208 lugares. E aí eles começaram a fazer contatos, né, com várias pessoas formadoras de opinião e professores universitários, que era meu caso, dando aula em pós e já bastante atuando com palestras e tudo mais. E aí eles oferecendo gratuitamente uma pauta de teatro, que é muito cara, para que as pessoas pudessem fazer lá algum tipo de... E aí eu criei, em fevereiro de 2009, algo que eu chamei de Encontros da Cultura, fazendo o trocadilho, né? A cultura
da Livraria Cultura com cultura como algo cultural. E entendendo bem uma coisa que é muito triste, né? Que é da nossa... Aí é da nossa cultura. Uma festa de pagode, nada contra, dá 50 mil pessoas. Uma palestra, quando dá 100, é multidão. Tudo que eleva o nível de consciência tem pouco público. E o que é, às vezes, só diversão ou até baixaria, tem muito público. Isso aí não é criticando, isso é um fato, isso é um dado de realidade. Só que quem faz a transformação não é muita gente, né? Aí vem Alceu Valença, vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz. É uma pequena minoria que vai fazer, que a gente tem que apostar nisso, que as pessoas participem cada vez mais. E havia esse desafio, como é que vai botar 200 pessoas no teatro? Se as pessoas... Eu digo, olha, vamos botar música. Chamei Saja, né, que já era meu irmão há muitos anos, de faculdade, fazendo várias coisas juntos. E aí começamos... primeira edição tinha 8 pessoas. Você não imagina o constrangimento que é você fazer uma palestra para 8 pessoas num lugar de 200 e... que não é nem aquelas salas, porque depois a gente atuando em Fiesta, em hotéis, assim, eles vão fazer uma sala de 30 e de 1.000, né? Ele vai só aquela parede modular, ele vai... Mas ali não, é 208 fixa, e tinha 8. E eu conto 6, eu sempre conto com graça isso, porque tinha um casal na última fila namorando, Pablo, e eles falam assim, vai falando aí que a gente está aqui, porque eu acho que eles acharam o melhor lugar do mundo para namorar, e ele não estava dando bola para nada. Então, na realidade, nós tínhamos 6 pessoas, mas a gente, no final, quando acabou, Sária perguntou, e eu digo, e aí? Eu digo, bora, ele embora, bora continuar. Já que está, deixa, bora continuar, porque aí a resiliência, aí a persistência, e aí a cultura apostou, e a gente foi, e foi muito lindo isso, porque com 2 anos de projeto, a gente tinha 200 pessoas dentro, mais 100 em pé nas escadas, e mais 200 querendo entrar, que não tinha lugar, né? E como a gente fez muito gratuito, até um ponto que a cultura depois começou a cobrar pauta, então a gente ficou muitos, dos 9 anos, 7 gratuitos, a gente arrecadava alimentos. E chegamos a arrecadar, em 20 mil pessoas passaram nesse projeto, ele vai continuar, ele fez 102 turmas, edições, e a gente arrecadou 20 toneladas de alimentos. E com isso a gente ajudou muitas e muitas entidades. E aí, quando parou, essas entidades sempre procurando a gente. Eu tenho feito muitas lives como essa, trocando por leite. Aí tem as crianças do Padre Alfredo ali, as crianças com HIV, onde a gente vai destinar boa parte desse recurso, mas aí tem igrejas evangélicas que fazem trabalhos, tem moradores de rua, tem o irmão Gabriel na Cidade Baixa. Então, eu quero agradecer, porque eu acho que... Eu sempre acho, né? Pagar boleto e fazer o bem. Então, a gente está junto, todo mundo, fazendo bem hoje, tirando um tempo da gente para fazer o bem. E as 5 perguntas para fechar, de Saja, adaptada para fluidez, são as seguintes, que a gente tem que falar todo dia nelas como um mantra, que a gente esquece. A rotina, ela é muito terrível, Pablo, ela atropela mesmo, a gente não se vigiar, aqueles planos lindos de início de ano, você só vai lembrar no outro início de ano, né? As resoluções e a gente não pode deixar, porque a vida é um flash. A gente não sabe esse raro instante de estabilidade, quanto tempo vai demorar. E a gente não pode brincar. A gente tem... Aí a história, ela tem que ser leve, mas não pode ser irresponsável a nossa vida. Tem que ser séria. Ela tem que ser bem aproveitada, ela tem que ser bem saboreada. Porque a gente não pode... A grande responsabilidade nossa é um dia responder bem essas perguntas. E a primeira pergunta, o que é que você está fazendo com sua única vida? E que ela seja uma vida fluida, e que ela seja uma vida leve, uma vida que a gente não fique tão preocupado com as chatices, que são muitas durante o dia, mas que isso não nos tire dos nossos grandes propósitos. A segunda pergunta, o que é que a gente está fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? E eu fiz uma live ontem,
que o tema eu gostei muito. Eu peguei inspirado numa série que está fazendo o maior sucesso, né? O This Is Science. A Polly até também postou lá que está assistindo. E ela é muito incrível, essa série. E era um pai filho contando que o pai fazia isso com ele e com o irmão. No fim do dia, o pai pegava um pedaço de bolo e dizia assim: quanto de bom você foi hoje, né? E aí esse dedinho é o quê? É para mim, não? É para a Polly que abriu a câmera aí. Ah, pronto. Então, quanto de bom você foi hoje? Você que tem filho, é um exercício interessante. Quanto de bom você foi hoje? Aí o menino contava lá e, a depender do que o menino respondia, ganhava um pedaço de bolo. Aí ele perguntava para o irmão: quanto de bom você foi hoje? Aí também aquela coisa, dependendo do dia, o menino ganhava o bolo. E o pai sempre comia um pedaço muito pequeno. E aí ele, adulto, entendeu porque o pai não era bom. O pai tinha essa consciência que não era bom. Entende? Então, essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que fazer toda noite, né? Quanto de bom eu fui hoje? Porque a gente é humano, a gente não vai ser santo, mas a gente tem que perseguir isso. A gente tem que fazer o bem. Então, a gente está lá na FUI, na recepção, aquela pessoa que chega com... Porque o bom é isso, o bom é um bom dia no elevador, o bom é atender alguém com gentileza. Não pense que é uma coisa extraordinária, jogar dinheiro da janela do hotel. Aquele cara era tudo menos bom, não é bom, não é bom, não é isso. Bom é no dia a dia, sabe? É o cuidado, é aquela pergunta: como é que eu estou? Será que eu gostaria de ser atendido por mim? Não é essa a questão, é a questão da verdadeira bondade, né? A terceira: o que é que eu estou deixando que as pessoas façam com minha única vida para ela não se tornar fluida? Porque, repare, o bebê é fluido. Você tem filho pequeno, sabe disso. O bebê é fluido. A criança é fluida. E ela vai se engessando à medida que cresce. É interessante isso. Então, a gente precisa entender de que a gente não pode também... Esse processo de endurecimento, de engessamento, é o que vai nos tornar um adulto menos feliz. Esse engessamento emocional. A quarta: por que eu não consigo me desapegar do que me faz sofrer e o que me torna não leve, me torna pesado? E o quinto, eu fecharia essa conversa dizendo assim: o que é que existiu vida antes da morte? Porque todo mundo pensa, né? Vida depois da morte? Não, existiu vida. É a pergunta que a gente vai. É a pergunta que eu esqueci lá na palestra de vocês, depois pedi para a Poli postar, de Mestre Súzia. Mestre Súzia, ele tinha medo de morrer, era um grande pensador, e aí era um rabino, né, um cara muito importante, um líder espiritual muito importante, e os caras que seguiam ele ficaram decepcionados com o Mestre Súzia, porque ele ficou com medo de morrer. E os caras disseram: qual é, Mestre Súzia, que baixaria é essa? Você que é nosso líder, deixa isso para a gente, que somos mortais humanos. Você que é nosso líder, nosso mestre, nosso guru, com medo de morrer. Ele disse: não, eu não estou com medo de morrer, eu estou com medo daquela pergunta. Eu sei que quando a gente morre, uma luz leva a gente para fazer uma viagem sideral, e nesse momento que essa luz nos encobre, a gente vai ouvir algumas perguntas, e vai ter uma pergunta no meio que vai ser importante. E aí eles perguntaram: que pergunta? Ele disse: não, porque no meio das perguntas tem um assim: Mestre Súzia, por que você não foi Alexandre Grande? Ele disse: essa é fácil, porque eu não sou Alexandre Grande. Eu não me preocupo com essa pergunta. Mestre Súzia, por que você não foi São Francisco de Assis? Facílimo, porque eu não fui e não sou São Francisco de Assis. Mas a pergunta que Mestre Súzia morria de medo é assim: Mestre Súzia, por que você não foi Mestre Súzia? Entende? Porque você não foi quem você veio ser. Porque você não se encontrou com você na estrada da verdade, você tomou a estrada das conveniências e fugiu disso. Então, Pablo, por que você não foi Pablo? Garrido, por que você não foi Garrido? Poli, por que você não foi Poli? E esse caminho para a gente ser aquilo que a gente veio ser é o caminho da fluidez. Então, vida fluida para todo mundo.
Que beleza! Esse final é extraordinário. Né? Muito Muito bacana. bom. Garrido, o pessoal que está Refletiu participando não teve pergunta, mas teve vários elogios, né? Marise Ribeiro falando que água é vida. Rogéria, água é tudo, energia faz muito bem para a saúde. Márcia batendo palma. Marta. Dona Lia, paciente nossa lá da piscina, também adorando, curtindo muito. Lorena, minha esposa aqui, também está online. Manda um beijo para a Lore, querida. Ela está ouvindo aí. Pois é, galera, quem está acompanhando aí, essa ideia que a gente teve junto com o Garrido, dessa palestra hoje, mandar essa mensagem, tanto para quem não teve lá a oportunidade de estar presencial com a gente no dia do nosso evento, quanto para os nossos clientes também, que estão presentes aqui, amigos, né, que estão conhecendo a gente agora. Essa ideia foi de passar essa mensagem, realmente, né, da gente realmente fazer nossa vida fluida, né, como ele bem falou aí, né? Fazer com leveza, com responsabilidade, acho que é isso, né? Ser nós mesmos, né? Nos cuidar e cuidar dos outros, que a gente faz isso praticamente todos os nossos dias, né? E em troca disso, né? Eu até coloquei no chat aí, a gente está arrecadando o leite em pó para ajudar algumas instituições que Garrido já tem relação. Então, fique à vontade também para fazer essa boa ação. Garrido, de novo, muito obrigado. Você está aí no nosso coração, com o que você fala para a gente, o que você passa de mensagem, a gente entende muito bem que realmente é o que você sente, então isso é você. E isso nos deixa muito feliz mesmo. A gente está no caminho de ajudar todo mundo. Não é não, Poli? Sim, sim. Garrido está sendo Garrido, né? E nós estamos no caminho. E quando vocês entrarem na piscina amanhã, vão lembrar, ó, a água é porradão, viu? A gente está aqui tomando esse banho, mas isso é para poucos, né? A gente sente isso todo dia, né? A gente sente, isso eu falo sempre lá, quando eu entro na piscina da Fluir, minha vida já melhora a presença. Uma coisa muito importante que você falou também, que você falou de tudo, né? Do bom dia, do boa noite, do atendimento. Acho que isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente fazer isso de uma maneira muito natural, mas sabendo que está fazendo bem, né? Que nós somos todos interdependentes, né? A vida complexa no sentido de rede, né? Uma rede de contatos. Gandhi tem uma frase, se vocês permitirem mais 10 segundos, vamos terminar com Gandhi. Porque eu coloquei nessa pílula da bondade assim, atenda alguém como se fosse seu parente, né? Como se fosse seu irmão. E aí vem Gandhi e diz o seguinte: quando um homem cai, toda a humanidade cai. Mas quando um homem se levanta, toda a humanidade se levanta. Isso é Gandhi. Isso é Gandhi, perfeito. Isso é verdade. Perfeito. Maravilha. Valeu, menino. Parabéns a vocês pela ideia, boa ideia de levar conhecimento, informação. Vamos lá. Sempre bom. Mais uma vez, um salve. Poli, boa noite. Garrido, obrigado mais uma vez aí. Boa noite, pessoal. Salvem a live, salvem essa live. Fala com o Bruno. Vamos salvar. Tem que perguntar a ele como é que faz. Salva a live. Falou. Obrigado, valeu, menino. Galera. Obrigada também. Valeu. Se cuidem. Tchau.